Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Meu nome é Fabrício e hoje estaremos dando início à quarta aula do nosso mini curso de ressonância magnética. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu peço para você acessar aqui o link que a gente está deixando aqui na descrição, onde você vai ter acesso a toda a playlist para você acompanhar todas as aulas anteriores. E você que já assistiu às aulas anteriores, hoje a gente vai pegar tudo que você aprendeu nas aulas anteriores e mostrar no painel do aparelho de ressonância, onde você pode encontrar cada um desses parâmetros, tá bom? Então, a gente vai colocar na prática, vai aplicar o conhecimento para ver como o que a gente aprendeu até agora se apresenta lá no seu equipamento. E para isso a gente vai utilizar um equipamento da GE. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, estamos aqui com o equipamento da GE, como já falado. A gente tem aqui a parte dos parâmetros técnicos. Aqui a gente tem a região da sequência do protocolo em si. Tem as áreas aqui de comando para aquisição do exame. E aqui a gente vai ter os planos, aqui onde a gente consegue planejar o exame. Tá bem? Então, o objetivo dessa aula é exatamente mostrar para vocês o que vocês aprenderam até então, como vocês vão encontrar na prática. Então, primeiro a gente tem a descrição dessa série que eu abri aqui para vocês. A descrição aqui é o coronal T2 FAT Spin Echo. Então, o coronal é o plano de corte, o T2 é a ponderação dessa sequência e o FAT Spin Echo é a sequência de pulso que a gente vai utilizar. Então, essa aqui é a descrição. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui, ó, o Scan Plane, que é onde a gente consegue selecionar que tipo de plano a gente quer. Lembra da aula que a gente falou de seleção de corte? Então, primeiro a gente seleciona ali qual plano que você quer. Você quer um plano axial, um plano coronal, um plano sagital. Aqui você consegue determinar isso. Note que aqui está oblíquo, isso significa que a gente consegue aqui inclinar esse plano de corte. Outro ponto que a gente tem aqui, ó, que a gente aprendeu na aula anterior, é a frequência e a fase. Lembra da aula que a gente falou sobre codificação de frequência e a codificação de fase? Então, essa codificação de frequência, essa codificação de fase acontece aqui. É onde a gente vai determinar a matriz, entendeu? Então, quando a gente pensar em frequência e fase, e esses valores que aparecem aqui, a gente está se referindo às matrizes, ou seja, quantas linhas e quantas colunas terão essa imagem que eu quero projetar. Então, dependendo do valor que eu colocar, eu vou ter uma matriz maior ou uma matriz menor. Posso ter uma matriz maior em relação à frequência e posso ter uma matriz maior ou menor na fase também, na direção de fase. Então, a gente tem a relação da matriz. Quando vê esse parâmetro na tua tela, você vai lembrar da ideia de matriz. Quando você aumenta esses valores, você vai estar aumentando a matriz. Se esses valores forem iguais, a gente tem uma matriz quadrada. Se esses valores forem diferentes, a gente não vai ter uma matriz quadrada. Em alguns casos, isso é interessante, você utilizar uma matriz que não seja quadrada, em outros é interessante fazer uma matriz quadrada. Isso vai depender do protocolo, tá bom? Aqui, além da frequência e da fase que a gente mostrou agora, que tem a ver com a ideia da matriz, do tamanho da matriz, a gente tem o FOV, na frequência, na direção de frequência, e a gente tem um FOV na direção de fase. Então, isso aqui, para quem é da tomografia, já conhece esse nome FOV, que significa Field of View, ou seja, nosso campo de visão, aquilo que a gente quer adquirir. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a mesma imagem, como se a gente estivesse programando o exame. Então, note só essa linha tracejada em amarelo. A gente está delimitando aqui um FOV menor do que esse FOV aqui do lado. Aqui do lado a gente tem um FOV muito maior. Então, isso aqui, ó, o FOV da frequência e a FOV de fase, tem a ver com o tamanho da área que a gente quer adquirir, que a gente quer produzir imagem. Se eu quero só de uma determinada região, eu vou colocar aqui um FOV somente na região. E a gente vai manipular isso através da frequência, do FOV na direção da frequência e o FOV na direção de fase. E esses dois parâmetros que eu falei, que foi a matriz, que é a frequência e a fase, e o FOV na frequência e na fase, esses dois juntos vão determinar o tamanho do pixel, o pixel size. Então, o pixel são os quadradinhos que são gerados a partir da junção de linhas e colunas. A gente gera esses pequenos quadradinhos que são os pixels. E esses valores de pixel aqui a gente vai encontrar aqui na máquina, nessa região aqui, ó, pixel size. Tá bem? Vamos continuar. Aqui a gente tem também slice thickness,
que é a espessura de corte, space, que é o intervalo entre um corte e outro, espaço entre um corte e outro, e slice, que é a quantidade de cortes. Passando aqui só para exemplificar para vocês, a gente tem aqui uma imagem do plano coronal e a gente está como se estivesse programando, um exemplo, como se estivesse programando aquisições no plano sagital. Então, a largura de cada um desses cortes é exatamente esse slice thickness aqui. Então, se eu aumento, eu estou aumentando a largura de cada um desses cortes. Se eu diminuo, cada um desses cortes vão ter uma largura menor ainda. Tá bem? Então, slice thickness, a largura de corte. Space, aqui está 0,5, é o espaço entre um corte e outro. E aqui em slice, a gente tem quantos cortes a gente quer fazer. Então, se eu coloco 30, vai aparecer 30 cortes desse. E aqui só tem 5 porque é só um exemplo. Tá bem? Vamos continuar. Aqui nós temos também, na tela aqui nossa, tem o alto TR, no caso o TR, que é o tempo de repetição, e o TE, que é o tempo de eco. A gente falou isso também já nas aulas, é dado em milissegundos e a gente tem aqui esses valores aqui. Então, o TR e o TE, exatamente o TR é o tempo entre um pulso de 90 graus e outro pulso de 90 graus, o tempo de repetição. E o TE é o tempo de eco, é o tempo entre o pulso de 90 e o sinal coletado. Então, a depender dos valores que a gente colocar aqui, a gente vai estar mexendo na ponderação, ou seja, se no contraste da imagem. Se eu quero uma imagem em T1, eu tenho que colocar determinado TE e um determinado TR. Se eu quero uma imagem em T2, eu tenho que colocar um TE e um TR também que coincida com os valores dentro da ponderação de T2, para a gente ter o contraste que a gente deseja, tá bom? Continuando aqui, a gente tem também esse parâmetro aqui, Refox Flip Angle, que é exatamente o nosso pulso de refasamento. A gente falou também sobre esse pulso de refasamento em uma determinada aula, acho que na aula 1 ou na aula 2. Então, a gente tem esse pulso de refasamento aqui, um pulso de 180 graus. A gente tem aqui o pulso de 90 e outro pulso para refasar e daí vem um eco. Então, ele é controlado aqui numa sequência spin-eco, tá bom? E, por fim, a gente tem aqui essa área, essa região, onde a gente tem aqui as bobinas. Então, nessa área, a gente vai conseguir mostrar para o equipamento que bobina eu quero usar. Então, essas bobinas que eu falo aqui no equipamento da GE, por exemplo, a gente tem a bobina da mesa, onde a gente tem alguns números aqui. Então, dependendo de onde está a região de interesse, a gente vai utilizar as bobinas da mesa ou uma bobina também adicional, uma dessas bobinas, seja de crânio e de outras regiões. Essas outras bobinas a gente vai ter que conectar ela aqui, tá bem? E, por fim, a gente tem aqui a direção de frequência. Isso aqui a gente não falou nas aulas ainda, por isso aqui vai ser assunto da próxima aula, a gente vai se aprofundar um pouco a respeito disso. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho. Eu agradeço por tudo e até a próxima aula.